Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos, galera. Não esqueça dos 4 Cs, né? Do curta, comente, compartilhe e contribua com o canal. Se todo mundo fizer esses 4 Cs em todos os canais de direita, a gente vai ter um grande resultado no Brasil, né? Contribuir, às vezes, você não pode, tudo bem. Mas curtir, comentar e compartilhar, todos podem, todas as vezes. Então, ajuda a gente aí. Vamos falar sobre muitas coisas importantes. O bicho tá pegando. O presidente Bolsonaro, seus advogados, seu time provaram que o Cid mentiu. Todo mundo sabia que estava mentindo, mas agora temos a prova de que ele mentiu. Aí Alexandre de Moraes manda prender, mas depois desiste de prender, prende, não prende, pediu que fui, não fui, acabei fono. Tá uma confusão do caramba, vamos falar sobre isso. Vamos falar da situação de Israel e muito mais coisa hoje aqui toda sexta-feira com o nosso querido seu Alfredo aqui. Seu Alfredo, seja bem-vindo aí. Como é que estão as coisas? Como é que tá esse mundo, cara? Rapaz, o mundo velho tá tropicando, tropeçando, se enrolando, mas tá legal, tá muito legal. Essa história do Cid aí me lembrou uma piada que o Newton Santos contava em relação ao Garrincha, que uma das brincadeiras que o Garrincha, que era meio débil mental, ele não era bem, na boa, o Garrincha não batia com todas as bielas, e dizem que o Garrincha tinha uma brincadeira muito assim, ele chegava e dizia pro cara, esteja preso! Aí o cara tinha que ficar parado. Ele dizia, esteja solto. Daí o cara podia continuar andando. E todo mundo na seleção brasileira conhecia essa brincadeira do Garrincha, esteja preso, esteja solto. Tá parecendo assim, né? Virou brincadeira. Mas ouviu, né? Depois daquela catástrofe, né? Porque eu falei para as pessoas, seu Freire, que na minha visão, né? Todo mundo sabe que isso é um teatro, né? E eu fiquei assim, né? Quando o circo chega na cidade do senhor, o circo chega e aí o senhor tem aquela inauguração, o dia, né? Especial. Então era o momento do Alexandre de Moraes, era o momento do show. Alexandre de Moraes finalmente tinha o seu dia. E foi um espetáculo de merda, foi um show de horrores, tudo deu errado, o Cid não lembrava de nada, o Cid tudo que ele falava é, não me lembro, talvez sim, não sei não estava ali, o cara era contradição em cima de contradição em cima da outra, ou seja, eu sei que na minha opinião aquilo ali foi um, um espetáculo para o Brasil ver, né? Para o mundo ver, não era mais para os juízes ou o Bolsonaro. Tanto o Bolsonaro sabia que ele não estava falando para os juízes e também o Alexandre de Moraes sabia que não estava falando para o Bolsonaro. Todo mundo ali estava mandando a mensagem para o Brasil. Acho que era um tribunal da opinião popular que estava acontecendo naquele momento. E nesse tribunal, eu acho que o Bolsonaro saiu muito bem. Eu acho que o advogado Bolsonaro ele preparou uma armadilha para o Cid, porque ele sabia que o Cid estava mentindo, todo mundo sabia que estava mentindo. E um dia depois veio a prova. Claro que essas provas, o advogado Bolsonaro já tinha essa prova, só que ele mostrou para Veja. O que o senhor acha dessa situação aí? Faz um resumo rápido, como se ouviu o julgamento. Porque teve vários, entre aspas, aliados do Bolsonaro que o criticaram muito pelo que o Bolsonaro fez. Eu acho que o Bolsonaro ele fez o que se pode fazer. O que o senhor achou aí desse circo? Bom, acima de tudo, Fábio, nós tivemos uma semana de horrores mais uma vez. Todo mundo sabia que nada se sustentava. Infelizmente para nós, infelizmente para eles, veja o que eles fizeram. Eles resolveram transmitir a papagaiada pela TV. Olha, é uma coisa impressionante. Eles tiveram que transmitir aquelas oitivas e as oitivas estavam marcadas, inclusive, até ontem, quinta-feira, terminaram na terça, na quarta. Por quê? Porque quanto mais aquelas oitivas, aquele espetáculo, aquele destrinchar de um cadáver em público estava terminando com toda a linha de raciocínio. Porque essa era uma história sem pé nem cabeça. E não adianta chamar um big de um diretor de cinema, um Alfred Hitchcock ou quem quer que seja, para fazer de um monstrengo de roteiro um filme de qualidade. E o que aconteceu? Virou um espetáculo. Talvez, por incrível que pareça, a melhor definição tenha sido de uma jornalista da velha mídia que disse que Bolsonaro transformou a oitiva numa live. E foi isso.
Não sobreviveu nada. Fábio, sejamos francos. Não sobreviveu nada. Então, eles tiveram que apressar o fim. Agora, na minha opinião, era tudo uma grande mentira. Todo mundo sabia que era uma grande mentira, mas entre você saber que é uma grande mentira e a grande mentira ser exposta, ela foi exposta exatamente diante de todas as pessoas que tinham ainda um pouco de esperança que a história do golpe fosse mais do que uma armação. No final, eu estou vendo claramente que o Cid vai acabar pagando o pato. Ele tentou se safar e agora ele vai se ralar. Olha só a diferença entre a postura dele e a do Felipe Martins. Vocês acham que o Felipe Martins não foi chantageado, não foi pressionado, não foi Torturado. coagido, ficou na solitária? A diferença é que o Cid é filho de general e, infelizmente, uma das coisas que destruiu o exército brasileiro foi essa maldita hereditariedade, consanguinidade. Eu não sou monarquista por causa disso. Valores se passam, qualidades pessoais não. Então, o que nós tivemos aí claramente é um cara desqualificado que virou general porque o pai era general. Não é porque ele tinha perfil de general, perfil de comando. Não, olha, sejamos francos, o que revelou esse fato é que nós temos não é mais nem uma melancia, é uma geleia. Você imagina um cara desses envolvido, escutando. Eu já contei a história tantas e tantas vezes, Fábio, vou encerrar por aqui, encerrando depois com o Felipe. Eu fui, certa feita, lá em Brasília, eu fui numa stand de tiro. Eu sou fascinado por arma. Eu gosto de tiro. Entrei no stand de tiro, entrei junto com o dono, e eu não vi que numa cabinezinha lá da ponta, numa baia, lá da ponta, tinha um cara manuseando a arma, olhando tudo. Aí eu peguei o revólver, né, que o cara me alcançou, eu pedi um revólver para tirar. Peguei, pá, pá, só vi um gritinho do lado. Ai, ai, que horror! Como é que você... Por quê? Esses caques são cacas, porque ouvirem chumbo. O Fábio, a hora que esses caras ouvirem barulho de bala, olha, eles fogem. Bom, esse é o filho de um general. Agora, de outro lado, você tem o Felipe Martins, um cidadão, provavelmente de uma boa família, uma família de boa cepa, que continua, aguentou firme, porque quem está com a verdade, Fábio, não tem medo. Exatamente. Galera, não esqueça, essa semana, vamos fazer a semana da membresia, né? Você que quer ajudar, doa membresias para as pessoas aí tornarem membros, para a gente chegar a 1.500 membros. Eu acho que a gente consegue chegar, se cada um de vocês aí, em vez de dar um superchat, dá aí 2 membresias, 3, 4, 5, ajuda aí. Seu Alfredo, eu estava vendo aqui que, por exemplo, houve uma crítica, né? Eu falei para as pessoas que uma das grandes coisas que esse homem aqui fez, né? Que é o Ronald Reagan, uma das grandes coisas que o Ronald Reagan fez, seu Alfredo, foi que, na época dele, ele criou o 11º mandamento. E o 11º mandamento era que nenhum republicano atacasse um outro republicano. Nenhum republicano votasse contra um republicano. Os republicanos votariam em bloco. Se a gente vota para A, todo mundo vota para A. Se a gente vota para B, todo mundo vota para B. E foi o que o Ronald Reagan conseguiu fazer aqui nos Estados Unidos. Pô, ele reduziu um imposto de 70% para 20%. Imagina, um homem que faz isso nos Estados Unidos. Ele acabou com o comunismo da Rússia. Ou seja, o cara foi gigante, mas o que fez ele gigante foi saber unir a direita. O presidente Donald Trump ganhou nos Estados Unidos. O senhor seguiu muito bem as eleições do presidente Donald Trump, o senhor sabe.
Seu Alfredo, não teve um youtuber de direita no Brasil, nos Estados Unidos que criticou o Trump. Não, o senhor não encontrava, era impossível. Depois das primárias, uma vez o Trump era o cara, não existiu nenhum youtuber de direita nos Estados Unidos criticando. Quando a gente chega no Brasil, cara, todo mundo critica o Bolsonaro, né? Por exemplo, existe uma ala que diz que o Bolsonaro foi horrível porque o Bolsonaro fez uma piada com Alexandre de Moraes. E essa mesma ala que diz que o Bolsonaro foi horrível por ter feito a piada, eles dizem que é o seguinte: com essa piadinha besta do Bolsonaro, olha só, ficou em primeiro lugar em todos os comentários. Todo mundo começou a falar do Bolsonaro. Olha só, as pessoas na universidade brincando, zoando com o Bolsonaro. Todo mundo zoando o Bolsonaro. Todo mundo, até quem não fala de política. Eu falei assim, seu Alfredo, não seria isso estratégico? Por exemplo, se você conseguiu fazer uma piada, se ridicularizar o seu irmão, você furar a bolha e alcançar pessoas que não falam de polícia, não seria bom isso? Eu não sei por que o Bolsonaro fez a piada, mas se o resultado foi que todo mundo está falando, então eu acho que o objetivo foi conquistado, porque o objetivo do Bolsonaro era que todo mundo visse o que ele estava mostrando. O que o senhor acha dessa galera criticando o Bolsonaro nesse momento, atacando o Bolsonaro, e da brincadeira do Bolsonaro, na visão do senhor aí? Bom, em primeiro lugar, eu duvido que qualquer um de nós, incluindo eu, aguentasse 24 horas na pele do Bolsonaro na presidência da República. Eu não aguentava 2 minutos, tá? Deixa eu botar logo. 24 então, horas, 2 minutos eu já desisto. Então essa é a primeira questão. Segundo, eu lá no canal de Brasília, Fábio, eu simplesmente digo o seguinte: se alguém entrar aqui no canal e chamar, pode me criticar, pode me xingar de tudo, não pode falar mal do Grêmio, de Cristo, nem da moça do café, e nem chamar o Bolsonaro de frouxo, nem de bozo. Eu excluo na hora. Aqui só não pode falar mal do Flamengo, senhor Alfredo. Bom, então acontece o seguinte: o Bolsonaro foi genial. Aquilo não foi uma piada. Aquilo foi uma casca de banana que ele jogou. O que ele jogou na cara de todo mundo? O Alexandre de Moraes, você é político, você não é um ministro. Então venha disputar a eleição. Não quer ser meu vice? Lance sua candidatura. O Bolsonaro colocou, olha só, olha a situação, Fábio. Numa manifestação só, o Bolsonaro confirmou a candidatura dele para 2026. Prestou atenção? Na frente do Alexandre de Moraes, ele disse: eu sou candidato. Você quer vir como vice meu? Ou seja, você é um político, você não é um juiz, você não é um ministro. Então ele desmascarou tudo. É que às vezes as pessoas não conseguem entender o óbvio, porque o óbvio também depende de 2 neurônios. Porque mesmo para você ver o óbvio, o Mário Quintana, um dos maiores poetas, um dos mais geniais, e com quem eu tive o prazer de tomar cafezinho várias vezes em Porto Alegre, lá pelos idos de 77, 78, o Mário Quintana tem um poema que diz o seguinte: de que adianta que tu saibas ler, se, no entanto, não consegues entender a graciosidade da minha declaração de amor para ti. É isso. Não adianta nada o cara olhar ali, tá, não, mas o Bolsonaro foi frouxo. Queria o quê? Que o Bolsonaro entrasse lá, tirasse a camisa, mostrasse aqui, ó. Peraí. Você entendeu? O meu caríssimo Fábio, observem. O Bolsonaro disse: eu sou candidato, Vossa Excelência não é ministro, Vossa Excelência é político, então venha para cá. Então, tudo isso que está acontecendo, talvez para algumas pessoas fique difícil compreender, porque existe dentro da direita brasileira, eu digo para você, cara, com toda tranquilidade, a direita é um povo invejoso, meu pai do céu. A direita brasileira, não existe direita no Brasil, existe Bolsonaro.
Essa é uma frase do velho mestre Olavo de Carvalho. Nós ainda não temos direita. Porque tivéssemos nós direita, e eu acredito que até eu morrer daqui a uns 20 anos, nós teremos direita no Brasil, tivéssemos nós direita, nós poderíamos nos encaminhar para uma unidade. Nós não temos direita. Nós temos muitos antipetistas. Antipetista pode ser uma boa base para alguém que, com estudo, se transforme em alguém de direita e conservador. Nós somos cristãos que não lemos a Bíblia. Nós somos cristãos que temos vergonha. Pessoal, eu não tenho vergonha de dizer que sou gremista, mas tem gente que tem vergonha de dizer que é cristão. Fábio, você está rindo, mas é verdade. Fábio, eu não tenho vergonha de dizer que sou gremista. Agora, quantas pessoas que estão aqui têm vergonha de dizer que são cristãos? Nós discutimos sobre tudo. Nós discutimos até de física quântica, sem entendermos nada. Absolutamente nada. Nada! Rapaz, eu sentei com um rapaz que estuda isso, um cientista, que o cara tentou me explicar, eu falei, mano, agora eu entendo menos que eu entendia antes. Chega no momento seguinte e diz assim... Pô, mano, agora eu entendo menos que eu entendia antes. Obrigado pela sua ajuda. Não, eu falo isso para as pessoas, é uma coisa hilariante, Fábio. É mais ou menos quando alguém quer me explicar alguma coisa, eu digo assim, por favor, deixa eu continuar ignorante, porque pelo menos eu sou um ignorante sem soberba. Não tive Porque a pior coisa que tem, Fábio, é a soberba. É o ignorante soberbo. Esse é o pior dos quadros. Esse é o mais assustador. É aquele cara que lê uma orelha de um livro e diz, pois é, sabe como é que é, né? Então tá, então é isso. Aí você vai perguntar um pouquinho do cara, o cara chega e não sabe, nunca leu. O cara nunca fez um aprofundamento da leitura, Fábio. Nós temos que deixar de nos tratarmos como soberbos. O grande problema da direita, Fábio, é esse. Soberbos. E é por isso que nós continuamos sendo derrubados, porque nós primamos pela soberba. Eu estava vendo, por exemplo, acho que foi o Cláudio Dantas e o Paulo Figueiredo, eles fizeram uma comparação entre o presidente Donald Trump e o Bolsonaro, né? Aí eles escolheram uma foto que o Trump estava bem machão, olhando muito sério, e botaram uma foto do Bolsonaro sorridente. Aí eu mostrei para as pessoas ontem e falei, pessoal, o problema da foto é que eu, no mesmo julgamento do presidente Bolsonaro e do presidente Donald Trump, eu fui lá, seu filho, peguei também a foto do Bolsonaro e do Trump. Só que eu consegui pegar a foto que eles não queriam ver, né? Por exemplo, essa foto. Aí eu falei para as pessoas, ué, e agora? Quem é que tá sério e quem é que tá sorridente? Então, quer dizer, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada, entendeu? E aí, a comparação, seu Alfredo, de que, tipo, o Trump, ele venceu porque o Trump tinha uma cara séria e o Bolsonaro perdeu porque o Bolsonaro fez brincadeira. Eu falei, pera. Todos nós sabemos, seu Alfredo, que o presidente Donald Trump, ele só ganhou as eleições nos Estados Unidos porque a Suprema Corte americana, elas continuam a Suprema Corte de direito. Porque quando os juízes tiraram o Trump da eleição, e tiraram de Colorado, e os outros estados já estavam prontos para tirar também, a Suprema Corte bateu de frente e falou, não vai tirar não. Se a Suprema Corte fosse um bando de esquerdinha, o Trump estaria preso hoje. Não tenho a menor dúvida. Com cara feia, com raivinha, não importa. Seria preso. Então eu acho que essa falsa equivalência, comparar o Bolsonaro de frente para a Suprema Corte, uma Suprema Corte que nós sabemos que é uma Suprema Corte vendida num teatro, e comparar o Trump com um juiz de primeira instância, onde o Trump sabe que a Suprema Corte iria fazer justiça. Então, por exemplo, não tem nem como comparar uma coisa com a outra, seu filho. Pelo amor de Deus. O cara tá de frente com a Suprema Corte, que não tem recursos, e o outro tá em frente a um juizinho, né, maluco, de um distrito,
sabendo que a Suprema Corte não ia deixar aquilo ali acontecer. Então, o que o senhor acha dessa comparação que essas pessoas fazem sobre nesse momento? Porque, de fato, né, senhor Fredo, o senhor que estuda muito a política americana, de fato, nós temos muitas semelhanças, né? Tipo, dia 8, dia 6, dia 8, Trump ganha, Bolsonaro ganha, Trump perde, Bolsonaro perde, Trump perde mais ou menos da mesma maneira que Bolsonaro perdeu, entendeu? Aí o Trump tentativa de assassinato, o Bolsonaro tentativa de assassinato, perseguição, dia 6, dia 8. Então tem muitas semelhanças, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado em fazer esse tipo de comparação sem olhar mais a profundo, né? Se aprofundar mais nas diferenças que existiu, principalmente nessa situação. O Bolsonaro em frente à Suprema Corte e o Trump em frente a um juiz de primeira instância. O que o senhor fala sobre isso aí? Bom, vamos lá. Suprema Corte norte-americana. 9 juízes. 9 juízes. Todos, né? Todos juízes. Todos juízes. Você pode não gastar, pode achar qualquer coisa. 9 juízes. As mãos do Lula, tá? Vamos tirar esse dedinho. Mão do Lula. As mãos do Lula. 9. Suprema Corte no Brasil. 11. Um juiz. Precisa falar o que mais? O que mais precisa dizer? Outra coisa. Trump 2020, Bolsonaro 2022. Por que foi que aconteceu de diferente do Trump de 2020 para o Trump de 2024? Fiscalização. Trabalho. Existe uma coisa chamada trabalho. Boca de urna, cuidados, atenção nos detalhes. A direita brasileira não quer nem saber de ser fiscal no dia da votação, com exceção de algumas pessoas que eu, inclusive, estou vendo aqui junto e comentando aqui no programa. O brasileiro gosta muito de terceirizar. Olha, eu vou dizer para vocês, eu durante muito tempo atuei dentro do Congresso Nacional e posso dizer para vocês, eu conheço o Bolsonaro há muito tempo. O Bolsonaro era o cara mais amado da mídia brasileira, até o bate-boca dele com a Maria do Rosário. Ali houve uma ruptura da verdadeira idolatria que os jornalistas tinham pelo Bolsonaro. Sabe por quê, Fábio? Porque toda sexta-feira o Bolsonaro salvava a pauta dos jornalistas. Ele é desengonçado para caminhar, né? Hoje eu não sei como é que ele está caminhando, mas naquela época ele era grandão, né? Aí, poxa, ele sempre vinha com uma piada ali no cafezinho, ele sempre vinha trazer alguma informação, ele salvava o fim de semana. Ele fazia discurso para ninguém, beleza, mas a Voz do Brasil repercutia todos os discursos dele. Quando chegam as redes sociais, o Bolsonaro usa o primeiro grande evento político do Brasil, na minha opinião, das redes sociais, é a discussão dele com a Maria do Rosário. Então, vamos ser francos, parem de julgar as pessoas. Eu quero simplesmente que as pessoas entendam. Parem de julgar. Aceitem as pessoas como elas são. Alguém quer que o Bolsonaro... Já pensou o Bolsonaro sisudo o tempo todo? Você já pensou o Lula sem estar bebendo? Cara, eu não vejo petista reclamando do Lula ser cachaceiro, mentiroso e trambiqueiro. A Janja sem gastar? Agora, o nosso lado, é cheio de nojinho. Não sei o quê, vamos parar com isso. Bolsonaro peida, Bolsonaro fala com a boca cheia de farinha, Bolsonaro conta piadas machistas. O Lula pode contar, o Lula pode chamar Pelotas de exportadora de viado, o Lula pode chamar das nossas amigas do grelo duro, aí não tem problema. O problema da direita é imaturidade e frescura. Deixa o Bolsonaro ser do jeito que ele é. Ele vai ter fotos dele sorrindo, vai ter fotos dele chorando, vai ter fotos dele comemorando, porque isso é inerente ao ser humano.
Olhem o Trump quando está jogando um torneio de golfe. Vocês verão uma outra figura. Olhem quando o Trump foi em eventos esportivos. Olha quando ele foi ver as 200 milhas de Indianápolis, 200 ou 400, nem sei quantas são, sabe? Era outra figura. Então parem de comparar e comecem a aprender. Isso é uma coisa que eu estou cansado. Esse mimimi excessivo do campo conservador, isso me deixa agoniado. E digo mais, é revelador da nossa imaturidade. Eu não estou falando da imaturidade da direita, eu estou falando da nossa imaturidade. Por quê? Porque nós não somos políticos, nós somos torcedores. Se o nosso time ganha, nós nem estamos nos preocupando se o gol foi impedimento, foi com a mão, do que jeito foi. Nós não analisamos a realidade, nós nos portamos apenas e tão somente como torcedores. Exato. E o senhor observa bem que eu falei um outro dia com as pessoas, né? O problema da direita é que a direita começou agora, né? E o problema, seu Fredo, é que a direita tem o quê? 10 anos de vida no Brasil, a direita vive de verdade, e nós somos pessoas de 10 anos de idade que temos que amadurecer rápido. A gente não pode esperar chegar aos 30. Nós temos que amadurecer hoje. Então, é tipo o brasileiro, né? O brasileiro começou a trabalhar com 13 anos de idade, 14 anos de idade. Então, nós tivemos de amadurecer rápido. Então, a direita brasileira, ela precisa amadurecer rápido. E esse que é um problema, né? Como amadurecer rápido? Porque se a gente for esperar daqui a 20 anos para a direita ter a consciência do que ser de direita, porra, não vai demorar. 20 anos a gente não vai estar ferrado. O Brasil acabou. Então, a direita precisa amadurecer de uma forma muito rápida. Por isso a importância de canal como o senhor, canal como o meu, que a gente mostra essas coisas e trabalha no amadurecimento da direita, trabalha mostrando o que tem que ser de direita, como é a direita, explicando essas coisas que eu acho que é muito importante, né? Aí, entrando aqui na situação do Cid, senhor Alfredo, certeza que o senhor já viu, e a gente já comentou sobre isso, o Cid... o presidente Bolsonaro, né, o advogado do presidente Bolsonaro, provou que o Cid mentiu, né? Foi uma bomba do caramba, né? Então, a prova tá aqui, saiu tá aqui, né? As mensagens saíram, né? Então, falaram. Aí o advogado do presidente Bolsonaro falou, né? Você falou com alguém? Ele falou, não, nós não falamos com alguém. E nesse sistema brasileiro, o sistema romano, aonde o PGR fala com o suposto juiz, e o suposto juiz, o pseudo, ele fala e vai aquela babaquice toda. Então, o advogado pergunta para o Careca, e o Careca fala para o Cid fala para o Careca fala para o advogado. E eles falaram, né, que não, eu nunca fiz isso. E aí foi onde o advogado do Bolsonaro deu o checkmate. Ele falou, mas de quem é esse perfil, né, da Gabriela R? Aí o Cid se cagou todo, o Alexandre de Moraes começou a gaguejar. Por quê? Porque a gente viu agora, vazou isso aqui, né? Será que tudo que ficou exatamente como você falou? Você conferiu? Várias vezes eles queriam colocar palavras na minha boca. E eu pedia para trocar. Olha isso. Foram 3 dias seguidos. Um deles foi naquele grande depoimento sobre as joias. Acho que foram 5 anexos. Aí foram falando, em outras palavras, falou aqui um monte de coisa, né? Aí aqui embaixo tem mais, né? Que ele fala aqui. Aqui. Ele já tem o objetivo dele. Ele já deve ter... Aqui, ó. Ele já tem o objetivo dele. Ele já deve ter pronto a ordem de prisão do presidente. Não precisa de prova, só de narrativas. Enquanto falam de provas, metem os pés pelas mãos, como foi do FM, né, Felipe Martins, que não viajou para os Estados Unidos, porque eu estava recebendo dinheiro para custear. Né? Então você vê que confessou tudo. Aí bombou agora, seu Fredo, não sei se o senhor viu agora, que bombou agora, que o Gilson, né, foi o ex-ministro do presidente, acaba de ser preso por supostamente supostamente ele foi fazer um passaporte pro Cid. Ele diz que é mentira, ele foi fazer um passaporte pro pai dele,
Então tá confusão do caramba. E o Cid estava depondo nesse momento que a gente começou a live. O que o senhor vê disso aí? Da mentira ter sido provada, agora o Cid depondo na Polícia Federal, o ex-ministro preso, e também há relatos, eu não sei se é verdade, de que a família do Cid fugiu do Brasil. Não sei se isso é verdade, tá? Pessoas estão dizendo que o Gaia falou isso, e o Gaia falar, eu não confio muito no que o Gaia fala, não. Mas então, tá por aí. O que o senhor sabe sobre isso aí, pra gente ter uma ideia aí? Bom, com exceção da família, eu também fico na dúvida. Na verdade, alguém aqui já fez castelo de areia, na praia? Sabe, aquele negócio de pegar o baldinho, lá pegar água, botar areinha. Bom, o castelo de areia resiste e fica bonito numa foto até chegar a água. Na hora que chega a água, desmonta o castelo de areia. E é isso que eu digo. Havia um castelo de areia bonitinho, perfeito, até com pontezinhas de ligação, sabe? Tudo, tudo. Mas bastou vir um pouco de água e ruiu tudo. Agora eles estão naquele processo de contenção. Prestem bem atenção. Eles agora estão no processo de contenção de danos. Eles não sabem mais o que fazer. Porque começou a vazar tanto, mas tanto, tanto. É mais ou menos quando você vai lá na loja, compra um peixinho dentro da água e você resolve fazer um furinho com o alfinete para furar. Daqui um pouco vem outro e fura. Daqui um pouco você não tem mais como segurar a água e vai tudo para o chão. Então eu quero que as pessoas entendam claramente que o castelo de areia da denúncia, do golpe, do sei lá eu o quê, tudo isso foi pro lixo. Não existe mais. Ficou clara a percepção junto à sociedade que não existe. Por isso que agora eles estão apressando com a censura, Fábio. Eles estão com a bomba na mão e não sabem como resolver. A questão do Gilson, eu falo muito claramente o seguinte: é totalmente irreal alguém chegar num consulado e pedir um passaporte para alguém. Não, peraí. Respeita a minha burrice, mas não tripudia em cima da minha informação. Pessoal, ir num consulado pedir passaporte para alguém, o fato de você ter um passaporte, se o Cid tivesse entrado na embaixada de Portugal em Brasília pedido asilo, é uma coisa. Agora você chegar num consulado lá no Recife para pedir um passaporte para um terceiro. Que mundo é esse? Peraí. Que mundo é esse que essas pessoas vivem? O gaiteiro lá, o sanfoneiro, o Gilson já disse que, na verdade, ele foi lá para pedir um passaporte, a renovação do passaporte do pai dele. Aí é credível. Mas, Fábio, você já tinha escutado alguma vez alguém falar em mandar alguém pedir o passaporte para outra pessoa? Não, peraí. Você até pode pedir para o cara trazer... Por exemplo, quando alguns amigos meus chegam do Brasil aqui para a Europa, Fábio, eu peço que me tragam charutos. Eu não tenho dinheiro. Um charuto cubano aqui na Europa, um de boa qualidade, custa 40 euros. Eu não vou pagar isso agora. Tenho amigos meus que vêm para a Europa e me trazem charutos. Você não pode pedir café, né? Café tá caro. Porra! 4 euros, meu Deus do céu. Não, mas no Brasil o cara vai falar que de jeito nenhum, que vai levar pro seu café e falar, pô, você quer quebrar a banca, porra? Não tem como. Agora, o que eu quero que vocês entendam, isso, que
o que aconteceu é Fábio, eu acho que a pior de todas as iniciativas, e tudo isso está se refletindo na pressa, é o seguinte: quando eles colocaram a situação claramente desse quadro aí, do golpe, o verdadeiro golpe, quem sofreu não é o golpe que foi dado. O verdadeiro golpe, quem sofreu, são as milhares de famílias e pessoas que estão sofrendo pelo 8 de janeiro e que precisam de anistia. Esse sim. O resto, pessoal, nunca teve golpe. Olha essa história de golpe. Golpe sem documento, um golpe sem nada. Olha, eu vou te contar. Eu vou te contar. É uma situação, Fábio, que nós temos que parar de ir atrás de fantasia. Essa de prender o Gilson, acabaram elegendo o cara. Ele vai virar senador. Parece que ele vai como senador lá, né? Ele é candidato a senador. E a perseguição vai acelerar. E volto a dizer para vocês, Fábio, vai acelerar. Vamos lá, saiu agora aqui, seu Alfredo, né, realmente na notícia agora, né? Aí, ó. Família de Cid sai do Brasil em maio e está nos Estados Unidos, onde vive a família. Parece que uma vez, como o senhor está falando que a direita brasileira é muito imatura, né? Eu lembro que teve uma vez, e sempre quando eu falo as verdades, o pessoal me ataca, me xinga, é mal barato. O pessoal me xinga, me ataca, mas amo o canal, né? Eu falei, porque criou um maluco aí querendo levantar dinheiro para ajudar o Cid. Né? Vamos fazer uma vaquinha para ajudar o Cid. Eu falei, porra, você tá de sacanagem comigo. A gente vai ajudar esse pilantra. Não, não é possível. Aí nego me xingou. Não, você não entende, o cara tá sendo isso, o cara tá sendo aquilo. Eu falei, mas porra, mano, mas o cara é um pilantra. Mas tudo bem. Aí eu fiz uma análise, fiz uma pesquisa, e o Cid, a família do Cid, é uma família rica. E ele tem propriedade aqui na Califórnia. Né? Na época que eu tinha visto e tal. Então, provavelmente, a família dele tá aqui na Califórnia. Não, vamos ajudar o cara rico que caguetou o Bolsonaro. Caguetou não, né? Mentiu sobre a família Bolsonaro e tal. E o pessoal querendo ajudar. Eu falei, porra, mano, ajuda o nosso canal aí, porra, que a gente tem que pagar aluguel, a gente tem que pagar luz. Não, vamos ajudar o cara que é rica, família rica. Tá bom, ajuda rico. Porra, não entendi nada. Mas aqui tá a matéria. Ó. Família de Cid sai do Brasil em maio. Em maio. Só agora que a mídia está sabendo. Nós estamos no dia 13, 12 mais 1 de junho. É estranho, né, seu Alfredo? E outra coisa que eu tava vendo é o seguinte: qual o problema da família dele sair, né? Existe algum crime? A família vir visitar o Mickey? Porque aqui na Califórnia é onde tá a Disney. Então, não tô entendendo nada o problema. Mas Eu aí fala pensei aqui. que a Disney estivesse em Brasília. Eu acho que a Disney maior tá em Brasília, né? Os pais, a esposa e uma das filhas de Mauro Cid saíram do país e foram para os Estados Unidos no dia... Saíram, veja bem, não é que fugiram. Porque não é fugir, né? No dia 30 de maio, apurou o Burrol. A viagem acontece em meio suspeitas da PF de que o tenente-coronel delator da trama golpista esteja tratando sair do país. Olha, o Cid, uma vez ele delatando, fazendo essa babaquice toda, ele não estaria livre para viajar também, se ele quisesse? Ou ele não pode viajar? Não entendi nada também, não entendo essas coisas. Na verdade, alguém já falou certa feita que nós não temos mais Constituição. Ora, nós temos 11 Constituições. Lixe-se os Estados Unidos, que se vangloria de ter uma Constituição desde a criação, desde a fundação dos Estados Unidos, uma carta escrita pelos pais fundadores. Miserável de um país como os Estados Unidos, que tem só uma Constituição. Nós temos 11 constituições. Isso sim que é um país. Lembre-se, Fábio. Fábio, nós temos 11 constituições. E é isso. Olha, eu vou dizer uma coisa. Rapaz, eu vou te contar essa história. Eu não sei nem se o Cid... daqui um pouco, a minha tese, para eu brincar um pouco, eu digo, eu penso que o Cid que foi lá prestar o depoimento deve ter sido um sósia. E o sósia não combinou direitinho com o original.
Que é tanta palhaçada, pessoal. Eu vou dizer uma coisa para vocês, com todo o respeito, eu não vejo razão das pessoas levarem a sério certas realidades e certas insanidades. Olha, falta um pouco de reflexão. Olha a matéria, eu não sei se você. Está aqui, ó. A família teria ido. Olha só, preste atenção no que é a porcaria do jornalismo Lixo. lixo do Brasil. Teria ido viajar, teria ido dar na esquina, teria ido. Pessoal, vocês veem que nada do jornalismo brasileiro é afirmativo. É tudo Você já especulação. sabe por quê? Porque não existe jornalismo. Existe comédia. O Fábio, sobe um pouquinho mais a matéria, que também tem outra coisa ali. Ele fala da prisão. Não, não, desce. Ah, põe mais lá para a cabeça isso, ó. Ali, ó. Primeiro disseram que saíram. É porque a matéria é assim, né? A família diz saiu do Brasil em maio e está nos Estados Unidos, onde vive a família. Quer dizer, onde vive a filha. A filha dela vive aqui em Los Angeles. Agora depois teria ido visitar. Não, o caríssimo jornalista. A filha mora nos Estados Unidos e a família do Cid foi visitar a avó do jornalista. Ah, pelo amor de Deus. Aí diz aqui, ó. Cid quase foi preso na manhã de hoje. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, chegou a determinar a prisão preventiva do tenente-coronel, mas revogou o mandato logo em seguida. Por que o senhor acha que ele revogou? Tá falando para as pessoas, seu Freire, que é muito estranho, porque se o senhor manda prender o delator, então a delação acabou. No momento que o senhor prende ele, então tá confirmado que houve a mentira, então acaba a delação. Então ele teve que desprender o cara, como é que foi descondenar o cara na hora, falou, fiz merda, fez igual o Gunê, caguei. Não lembra que ele falou, caguei? Fiz cagada. Caguei, fiz cagada, aí tiraram, né, botaram um sonzinho. Será que o Alexandre de Moraes fez cagada? E aí viu que tinha feito cagada e mandou desprender o cara? O que o senhor acha disso aí? Lembro de novo a história do Newton Santos e do Garrincha. Teji preso, teji solto. Tá parecendo. Quem de vocês, já que eu gosto de ver a resposta, quem daqui já participou de festa junina do interior? Quando tem aquela cadeia, você prende o cara, alguém tem que ir lá tirar quem tá preso. Essa é a realidade, o Fábio. Não tem consistência. Não existe consistência nas narrativas. Fábio, você viu que não tem uma assinatura no manifesto do golpe? Exato. Que história é essa? Não existe a palavra golpe, não existe a minuta, nada disso existe. Isso tudo, não existe o negócio do como é que é o nome? Verde e amarelo? Como é que o punhal verde e amarelo? Nunca Meu existiu. pai do céu. Nada disso existe. Tudo criado pela mídia. Desacreditaram até a música da Angélica. Eu vou de táxi, maldito táxi que não chegou na hora. Opa! Olha, eu vou te contar. Olha, o Fábio, o Brasil, por isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para vocês, essa foi uma semana magnífica. Porque é uma semana assustadora. Fábio, o que é esse mundo velho? As pessoas às vezes reclamam de mim, Fábio. Alfredo, você tinha que falar mais sério. Peraí, eu vou falar mais sério do Brasil? Não, eu posso falar mais sério do que está acontecendo na Bolívia, dos ataques do Evo Morales contra o povo. Eu posso falar mais sério da eleição no Chile. Eu posso falar mais sério da guinada fantástica da Argentina. Eu posso falar mais sério do Paraguai, que é a bola da vez mundial. Fábio, as pessoas vêm falar comigo aqui na Europa querendo informações sobre o Paraguai, como investir no Paraguai. E eu falo assim, eu sou periodista, não sou analista de mercado, eu sou periodista del campo político, não sou analista de cenários
econômicos. Mas, che louco, me habla que se passa em Paraguai. É isso que os caras querem. O senhor viu a Argentina agora é 1,7? A É inflação agora? 1,5 de inflação, a menor 1,5. inflação desde 2020. O senhor lembra da mídia batendo pau, dizendo que o Milei ia ser uma desgraça, que agora a direita na Argentina ia derreter, ia afundar o país, aí tem uma inflação menor do que a do Brasil. Não, pelo amor, olha, o Milei, lá no nosso canal, eu estou vendo muitos dos nossos amigos do canal, é muito legal ver todos vocês aqui, um beijo no coração de todos. Eu quero que, só para você ter uma ideia, Fábio, a situação é tão hilariante, mas tão hilariante, que nós temos esse faz de conta. Nós não temos um país sério. As pessoas não sabem, por exemplo, que a Argentina está estourando, bombando. O PIB da Argentina esse ano vai crescer quase 6%. O PIB do Paraguai, 4%. O PIB do Brasil, menos do que 1,5%. Então, parem para pensar. Nós não temos mais nada que nós não temos mais razões de ufanismo. Nós estamos invejando a Argentina e o Paraguai. E daqui uns dias nós vamos invejar de novo o Chile. Só para vocês terem ideia, porque o Boric está terminando o governo dele e os dois maiores favoritos para a eleição lá no Chile é a Evelyn Matei, que é um PSDB da vida, e José Antônio Kast, esse sim de direita, do Partido Republicano. O pai dele, inclusive, foi ministro do Pinochet, só para você ter uma ideia. Já que a gente está aí nas Américas, e o cara que foi uma tentativa de assassinato lá na Colômbia, o amigo do É a Petro? esquerda. É o modo da esquerda de eliminar. Foi esse cara lá na Colômbia, Bolsonaro, Trump. Quem entrar no caminho da esquerda é esse o destino, Fábio. A esquerda não tem adversários, ela tem inimigos. E o maluco defendeu o rapaz, né? Quem defendeu? O maluco, o presidente maluco. O Petro diz que temos que preservar as crianças. Né? Porque o cara é uma criança. Ele é uma criança. Cara, só para ter ideia, ele pegou uma arma que tem um recuo razoável para um moleque de 14 anos. Agora tu vê o que é Deus, né? Você viu que esmigalhou o osso do crânio e não afetou nada da massa encefálica. Sério? Nada. Eu falei para as pessoas, seu Alfredo, que é um moleque, eu acho que é 14, 15 anos, né? Mas o moleque de 14, 15 anos não dá um tiro desse. Ele tá treinado. Foi um moleque treinado. Ele treinou. Qualquer pessoa que atira sabe que mesmo naquela distância ali, o senhor tem primeiro, né? Eu dou tiro e tal, mas é muito diferente você atirar numa pessoa e atirar em uma coisa. Esse é o primeiro ponto. Há muita gente ao seu redor. Esse é outro ponto. A adrenalina tá fervendo dentro de você, né? E você consegue acertar. Aquilo ali não é fácil se você não for uma pessoa que treinou bastante para isso. Exatamente. E outra coisa, jamais vou pedir que alguém atire em alguém. Jamais. Mas eu quero que as pessoas entendam. A esquerda não tem adversários. A esquerda tem inimigos. E ali também, na minha modesta opinião, foi a intervenção divina que salvou o candidato lá da Colômbia. Não tem outra explicação. O senhor acha que ele vai se recuperar? Vai ser o presidente. Se se recupera, com certeza será o presidente, né? É mais a facada que não funcionou. Não é? E mais ou menos o que aconteceu também com o Donald Trump, né? Porque esses eventos, por isso que eles não têm adversário, por isso que eles precisam ter claramente inimigos. E os inimigos, porque inimigo você abate. Tanto assim que quando você vai num jogo online qualquer, você tem inimigos. Você tem que caçar inimigos, você não caça adversários. Essa é uma essência da esquerda. Aí os acabou também uma matéria que saiu ontem, eu acho que foi ontem, no comecinho da ontem, não sei
muitas pessoas têm falado que o caso da Carla Zambelli, né? As pessoas têm falado que é impossível da Carla Zambelli ser presa e extraditada. Eu não penso assim, seu Alfredo. Eu penso que existe uma diferença grande entre o Alan dos Santos, entre o Eustáquio e a Carla Zambelli. Eu acredito que exista perseguição política em todos os três. Mas o Alan dos Santos era o crime de fala. Não tinha sido condenado e nem julgado. O Eustáquio era o crime de fala. Não tinha sido julgado nem condenado. Apesar que saiu a notícia agora de que na Espanha acabou, né? Não pode mais, não tem mais recurso, acabou. O Alexandre de Moraes perdeu. No caso da Zambelli, é um crime comum que ela foi acusada e condenada. Então, eu não acho que existe essa impossibilidade dela ser extraditada. Eu acho que existe essa possibilidade. Eu torço que não, tá? Eu torço que o Alexandre de Moraes se ferre mais uma vez, que a gente venha fazer vídeo rindo da cara dele de novo. Mas eu tô aí nos 50-50, 50-50. Eu não sei o que vai acontecer. Isso é uma notícia agora que eu não confio na Globo, né? Mas as Globo, às vezes, falam umas coisas. Ó, PF sabe onde Zambelli está na Itália e prisão pode ocorrer até sábado. Olha, sábado é amanhã. Eu não acredito nisso aqui não, tá? Mas a Globo é aquele tipo de matéria, né? Foi a Globo, acho que foi a Globo que falou que a astronauta brasileira de 22 anos, que a internet falou que era mentira, eu acho que foi essa semana, não sei se você ouviu isso aí. Vi. Então a Globo mente o tempo todo. Então eu não vou basear no que a Globo está dizendo, né? Mas eu tenho, eu fico preocupado com a situação da Zambelli. Eu não vejo como muitas pessoas veem, que é impossível dela ser extraditada, impossível. Eu não vejo dessa forma. Como é que o senhor vê isso aí, essa situação da Carla Zambelli? Agora que o Hugo Mota levou um esculacho do André Fernandes, né? E foi e falou: não, tá bom, não bate mais, não bate. Não. Eu sei que eu sou como é que é, um nordestino cabra frouxo. Chamou ele de cabra frouxo na cara dele, aí ele mudou de ideia e falou que não, a gente vai botar aqui pro plenário, parece que vou pra CCJ, né? Ver o caso dela. Então, o que o senhor acha que vai acontecer aí? Bom, é muito complicada a situação da Zambelli e não dá para confundir. Eu sempre falo para as pessoas: não confunda centavos novos com sentar nos ovos. É muito perigoso você confundir. Olha, essa coisa de onde está a Zambelli se denuncia onde ela está. Porra. Não precisa, alguém que joga qualquer jogo online sabe como localizar. Mas eu penso que não será tão fácil. Eu não acredito que a Zambelli, eu tenho receio que ela possa ser extraditada no decorrer do processo, mas não vai ser tão fácil como esse ignóbil da Globo colocou. Primeiro, há uma diferença entre ser detida e ser presa. Exato. Então a Zambelli pode até ser detida. Eu acho que ela já até se entregou, não foi às autoridades? Eu vi alguém falando que ela se entregou às autoridades na Itália. Eu não sei, porque essas coisas aí são muito relativas, né? Porque nós temos narrativas. Esse rapaz aí da Globo, ele é um especialista em narrativas. A Globo. Como é que é o nome daquela gordinha saltitante que está sempre fazendo exercício? Daniela Lima? Ah, o Tanquinho Lima. Por exemplo, ela parece que ela levou um gelo agora também, porque o sistema vai descartando as pessoas. Eles precisam claramente disso. O que me preocupa, Fábio, não é a Giorgia Meloni, não é o Tajani, que é o ministro das Relações Exteriores, que essa será uma decisão do Tajani, e muito menos o Salvini e o do Noi Moderati. Me preocupa a pressão que a mídia de esquerda lá na Itália possa fazer, porque eles já pegaram alguns deputados da esquerda no parlamento, que tem minoria, para pegar esse assunto e colocar como pauta. Então, aí é uma questão que nós temos que observar. Segundo, eu sempre digo, o aparelhamento do nosso judiciário, ele é exótico. O nosso aparelhamento tem o douto ministro Alexandre de Moraes como ídolo da esquerda, cheio de vídeos da esquerda xingando ele. Então, o Alexandre de Moraes, de repente, virou necessária.
verdadeiramente, hoje o Alexandre de Moraes é necessário para o PT, mas o Alexandre de Moraes sabe que será descartado ali adiante. Bom, isso será encaminhado para o judiciário italiano, Que vai ter que julgar. que vai ter que julgar a extradição ou não. Aí, para você ser extraditado, não é a mesma coisa, não dá para confundir a situação. Eles vão levar em conta, para levar para a extradição, eles vão levar em conta a questão da qualidade do presídio, as condições humanas, há uma série de atenuantes, se houve perseguição política, se o julgamento foi justo, e todo mundo sabe que o julgamento da Zambelli não foi nada justo, foi um julgamento atabalhoado e cheio de atalhos. Então, eu quero que as pessoas... Eu sempre digo assim, se a Globo está noticiando muito uma coisa, vá para o outro lado, inclusive para manter a sua insanidade. E é interessante que os italianos também estão até aqui, até o gargalo, até a tampa, com o Brasil por causa do Battisti. O Battisti era um assassino. Essa é a verdade. O Cesare Battisti, defendido pelo Barroso, era um assassino. E o Brasil deu guarida. Então, essas coisas são muito complexas. O Robinho também, né? O Robinho já está no Brasil, já está pronto para atacar de novo, né? Não sei se ele vai voltar a jogar futebol, eu digo nesse sentido, atacar, né? Ser atacante, né? Mas eu acho muito, muito cedo. Outra coisa, quantas e quantas vezes, Fábio, quantas e quantas vezes havia situações dizendo a Carla Zambelli está na lista da vermelha, está na lista de difusão. É uma confusão. Portanto, nós temos que ter cuidado. Eu faço jornalismo posicionado. A Globo faz jornalismo mal intencionado. É uma diferença. É o wishful thinking, né? É o desejo. E essa história de que a Polícia Federal esteve na Itália procurando a Carla Zambelli, você ouviu essa notícia por aí? Eu não vi nenhuma big media, não sei se isso é verdade, mas estão noticiando por aí que teve 2 policiais federais batendo na porta lá do prédio onde ela estava, ela já tinha se mudado para um outro prédio, e ali houve rolo, o que eu ouvi dizer por aqui. Você ouviu alguma coisa sobre isso? Não, olha, eu quero lembrar às pessoas que existem agentes da Polícia Federal em todas as embaixadas. Não é só da Itália. Vocês sabiam que o PT tem um diretório lá em Portugal? Vocês sabiam que o MST tem representação em Roma, Portugal, Madrid e outros lugares? Vocês sabiam disso? Alguém falou para vocês que o PT, na estrutura orgânica de partido, ele tem um diretório em Portugal com 21 pessoas pagas com o dinheiro dos brasileiros? Então, vocês têm que entender olha, eu digo para vocês, em toda a embaixada tem agentes da Polícia Federal, tem gente do Exército, em todos, tem adidos militares, tem adidos de segurança, isso é normal. Agora, é claro que eles querem se prestar a certos serviços. Eu não ouvi falar nada. Em primeiro lugar, a última coisa que eu ouvi falar aqui na Europa claramente foi uma notícia que foi aquela mensagem tão linda do Lula, da Embaixada da França, da foto do Lula com o Macron pelo Dia dos Namorados. Foi a última notícia que eu vi. A foto até bonita, os dois se abraçando. Uma foto até interessante, né? É muito reveladora. Depois daquela foto deles saindo do meio do mato de mãozinhas dadas, lá na Amazônia, você viu que os dois saíram todo felizes, assim. Mas feliz mesmo tá a Janja, né? Com o Macron. Cara, ela viajou mais para a França do que o próprio Macron, para Paris, né? Pô, ela gosta de ir para Paris. A gente tem que rir um pouco, porque o sistema é muito... Olha, meu Deus do céu. Eu torço para que ela não seja presa, né? Mas eu acho que vai ser assim, eu acho que ela vai passar pela justiça italiana, terá de passar,
E aquela coisa, eu prefiro ser julgado pela Itália do que ser julgado por esse negócio aí do Brasil que julgou, né. Então sendo julgado pra Itália tem uma chance de vencer, mas eu tenho minhas preocupações, eu não acho que é zero, né, como muitas pessoas falam: "Ah, é zero chance, impossível". Eu não acho que é impossível, eu acho que, por exemplo, o meu maior problema do caso da Carla Zambelli, é que eu venho falando para os pessoal no meu canal há muito tempo, até mesmo o senhor vê, a família do Cid saiu em maio, e a gente só ficou sabendo agora. A Zambelli fez um vídeo no mesmo dia que saiu, falei: "Porra, mano", entendeu? Então eu falo, para de falar, desliga essa câmera. Porra, ela poderia ter saído do Brasil e ter resolvido tudo isso. As pessoas têm que entender que nós vivemos num jogo que é o seguinte, ou eles estão correndo atrás de você ou você está correndo atrás deles. Então, por exemplo, se ela tivesse saído na boa, caladinha, não falasse nada, eles só iam descobrir isso daqui a 20 dias. Aí, cara, ela estaria tão bem preparada, seu Fredo, já lá na frente. Cara, ela estaria lá na frente. Agora não, ela tá, entendeu? Pau a pau, resolvendo o problema que já teria tido resolvido. Então, Não, é muita infantilidade. Ela podia ter aprendido com a Ludmilla. a A Ludmilla. Ludmilla se desfez dos imóveis, mandou. Pô, a Zambelli não teve preocupação nenhuma nem com o filho nem com a mãe. É. Peraí, vamos ter clareza. Eu não gosto da Zambelli, sou contra toda a perseguição que está sendo feita a Zambelli. Ponto. Mas isso não quer dizer que eu vá passar pano por uma destrambelhada. Agora, que a perseguição contra a Zambelli é absurda, assustadora, mas é reveladora. E a Zambelli é aquela coisa, né? Ó, eu vou ali, hein? Ah, pelo amor de Deus. Maturidade ajuda nesses momentos e nós teremos que aprender cada vez mais. Olha, cada vez mais nós temos que aprender estratégia de sobrevivência. Exato. E sobrevivência não é apenas comida para encher o pandegulho. Sabe? O pessoal fala, né, seu Fredo, que ela tá na lista vermelha, como você falou, mas ninguém sabe. Eu já pesquisei, não encontrei. Existem listas que elas são estão apagadas, você não consegue encontrar, né? A pessoa só vai descobrir se ela estiver num aeroporto viajando, ó, pum, tá presa. Eu não sei se ela está, não, e aquela coisa, eu prefiro acreditar que ela não esteja ainda, mas não sei, né? Mas Ela eu já até pode. procurei. Me disseram que tem duas listas. Isso, tem uma que tá escondida. E a outra que é a de dispersão, que qualquer um. O cara acessa o link da lista vermelha. Fábio, tu tá na lista vermelha. Sabe? Exato. Eu só se eu for na lista dos Então, devedores. você acha que ela pode estar na outra lista, então? Eu acredito sim. É. Eu acredito que ela possa estar na outra lista. Ainda mais porque o Lula foi na sede da Interpol, né? O Lula foi lá e, pô, o que o Lula tá fazendo na sede da Interpol? Entendeu? Foi pegar uma medalha ou alguma coisa. Foi, supostamente. Como é que é o nome do Smoot, aquele bichinho aquele de desenho? O Smurf? Medalha. Smurf que pedia medalha, 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 medalha. Ah, não sei qual é, não. Não sei E que tinha um personagem de uma novela que o cara ficava pedindo medalha de tudo que é jeito. Alguém perguntou por que a Zambelli não foi para os Estados Unidos. Pessoal, o problema é o seguinte, a Zambelli, ela não pode pedir asilo político nos Estados Unidos porque a Zambelli tem cidadania italiana. Então, por exemplo, quando você vê uma situação seguinte, se eu fujo do Brasil e eu quero um asilo político, é porque eu não tenho segurança aonde eu moro, né? Então, se eu tô fugindo, os Estados Unidos vão olhar para você e vai ver, você não tem segurança, mas você tem a cidadania italiana, então você não receberia o asilo político nos Estados Unidos, porque você tem refúgio, que é a Itália, entendeu? A não ser que você consiga provar que o Brasil e a Itália estão te perseguindo, o que seria impossível. Então, é muito difícil que a Zambelli conseguisse asilo político nos Estados Unidos. Dificílimo. Porque ela acho que ela ia ser muito atrapalhada, né? Já pensou? Não. Esse é meu medo da Carla Zambelli, ela continuar cometendo esses erros que ela faz, né? E tomara que ela
Pare de fazer vídeo, não faça vídeo. Hoje em dia, as pessoas têm inteligência artificial e você faz vídeo mostrando, por exemplo, o que ela faz, né? Mostra as coisas atrás, aí a pessoa pega a inteligência artificial, joga e descobre onde você tá. Entendeu? A pessoa tem que, entendeu? Fazer vídeo na janela, fazer vídeo na rua. Mano, a pessoa joga aquilo ali na inteligência artificial e sabe qual o lugar que você estava. Entendeu? Então a pessoa tem que ser mais, ter um pouquinho mais de consciência. Agora, vindo aqui para os States, para a gente terminar, agora você tem uma nova guerra. O Israel atacou o Irã atacou Israel já matou quase todos os generais que o Irã já tinha. Pelo que eu vi, foi uma jogada do Mossad. O Mossad já tinha infiltrado há muito tempo. Eu estava até vendo um dos grandes ali que estava dentro do Irã, era um agente de Israel, ele foi agora, está salvo em Israel. Estou lendo bastante sobre isso. E uma coisa que me preocupa muito dessa situação é que, eu não sei se o senhor viu essa matéria acho que foi do Estadão, aonde Celso Amorim diz que o governo Lula estuda tomar medidas contra Israel em relações militares. Claro, isso aqui foi antes de Israel atacar foi antes de Israel atacar o Irã. Eu acho que foi um dia antes, se eu não me engano, que saiu essa matéria. E o que o Lula está dizendo é que eles querem sancionar Israel nessas questões militares. Eu falei para as pessoas que fica muito estranho, seu Alfredo. Israel ataca o Irã e o Brasil sanciona Israel. Fica muito estranho. Porque você automaticamente se torna inimigo de Israel. Porque você está sancionando os militares no momento de guerra. Então você está se colocando como inimigo de Israel. E se colocar como inimigo de Israel, você está se colocando como inimigo dos Estados Unidos também. Então eu vejo com muita preocupação esse jumento que nós temos como presidente hoje. O que o senhor faz análise aí dessa guerra, desse Lula dizendo que quer sancionar Israel? Não sei se vai continuar com essa burrice. Vai aprofundar. Então fala aí, o que o senhor acha? Fábio, já saiu a nota oficial do Itamaraty dizendo que o ataque de Israel viola a soberania do Irã. Eu sempre tenho dito para as pessoas que existe um eixo do mal muito bem estabelecido. Esse eixo do mal é o Erdogan da Turquia, os Bayatolás lá do Irã, o Xi Jinping, o democrata dos sonhos do STF, e o Putin, o conservador de uma certa direita brasileira. Esses são os que compõem o eixo do mal. De todos eles, não tem um melhor nem pior. O Erdogan é um ser vil, mas bota vil nisso, que ataca inimigos, que mata inimigos, que aprisiona inimigos, que deturpa tudo. Esse é o Erdogan da Turquia. Ali do lado você tem os Bayatolás do Irã que vão cair. Eles irão cair dessa vez, que é outra realidade. No passo seguinte, você tem a China, com uma dificuldade muito grande de sobrevivência, mas que continua avançando. E o Putin. Então, nesse momento, você tem esse quadro. Israel atacou o Irã. Aí o Lula diz que não pode, o Brasil não pode violar a soberania do Irã. Mas o Irã pode avisar para Deus e o mundo que quer destruir Israel do mapa. Aí pode. Aí não é problema de soberania. E sem contar, seu Alfredo, uma ditadura não existe soberania, né? Claro que não. O cara é ditador. Eu queria saber onde é que estão as malditas mulheres da esquerda e onde é que estão as benditas mulheres da direita, que não saem em defesa das mulheres iranianas. Mahsa Amini morreu, levou um soco na cara que moeu o rosto dela, porque não é que ela estivesse sem o hijab, Fábio. O caso da Mahsa Amini não foi porque ela está... Não, é porque colocando o hijab saiu uma mecha de cabelo. Aí a contradição era Mahsa Amini, saiu uma mecha. Mas por quê? Porque na visão deles, o cabelo da mulher não pode ser exposto, porque isso gera um desejo sexual, uma volúpia, sei lá o quê. E onde é que estão as mulheres de esquerda para defender
as mulheres iranianas? Onde é que estão os gays brasileiros para defender os gays iranianos que vão presos? Porque eles estão defendendo o regime. Estão defendendo. O regime. Sabe? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Então, é uma hipocrisia sem tamanho. O Brasil vai continuar no lado perverso e negativo da história. O ataque de Israel, e agora o Irã está retalhando, as notícias mais recentes dizem que houve um ataque já retaliatório, já teve alguns feridos no centro de Israel, mas muito mais por estilhaços, porque às vezes as pessoas dizem assim, uau, Israel interceptou um míssil. Só que quando você intercepta um míssil, você voa chumbo, voa ferro quente para tudo que é lado, né, Fábio? Não é que você desmanche o míssil, você destrói. Então, teve já algumas pessoas feridas, haverá um ataque retaliatório, e será um ataque retaliatório muito forte, e aí vai continuar essa troca de chumbos. Claramente, os israelenses agora, notícia mais recente de 4 minutos, israelenses recebem ordens para permanecer em abrigos após segundo bombardeio de mísseis do Irã. O Bolsonaro acabou de postar aqui agora, o Bolsonaro postou, olha aqui, o que o Bolsonaro acabou de postar. Olha aí, seu Alfredo. Ó, presidente Bolsonaro postando. Após condenação pró-Irã do governo Lula, Israel fecha embaixada em Brasília. Crise diplomática se aprofunda. Olha isso aí. O Brasil vai ficar isolado, Fábio. O Brasil vai restar para o Brasil o namoro lindo entre o Lula e o Macron. Eu estava vendo alguém fez um comentário interessante. Eles falaram que a inteligência do mundo sabe aonde o cara está, né? Quer dizer, a inteligência do mundo sabe aonde o cara, o foragido ou o procurado, sabe aonde ele está. E a inteligência de Israel sabe a cama aonde o cara tá dormindo, em que quarto. Você ouviu aquele buraco que fizeram na parede e mataram o cara? Porra, mano. Caraca. Você sabe que eu tô preocupado com uma coisa aí, né, Fábio? Eles vão ter que levar as trans do Brasil para fazer o lugar das virgens, porque não vai ter virgem para tanta gente morrer. Realmente. Não, eu tava vendo. Se o pessoal que não viu, pessoal, eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Porque eu li isso, eu falei, muito bom isso aí, né? Porque a imagem, eu tenho aqui, a imagem essa aqui, ó. Estão falando de Israel, né? A diferença de Mossad para a inteligência do mundo, né? Quer dizer, a inteligência do mundo sabe que o cara tá em algum lugar ali naquele apartamento. O Mossad sabe a cama que o cara estava, no qual quarto. Cara, é uma coisa assim que você fala, meu Deus do céu. Rapaz, como é que pode, né? Normalmente, se é os Estados Unidos, destrói o prédio inteiro. Se for do Brasil, destrói o prédio do lado. Eu vou te contar, essa é a diferença básica, é essa, né? O Mossad acerta a cama, os Estados Unidos acerta o prédio, o Brasil acerta o prédio do lado. Ai, meu Deus do céu, mano. Isso é muito bom. Aqui, a entrevista aqui, o ex-ministro acabou de dar entrevista aqui rapidinho. Vamos ver que é a entrevista dele. Vi aqui agora no X. Aí, ó. Vamos ver o que ele falou aí. Quer dizer, falou que a gente já sabe, né? Gilson, a respeito disso. Não matei, não trafiquei droga, não tive contrato com traficante, apenas pedi um passaporte para meu pai. O telefone aqui no consulado português do Recife, do qual ele foi no outro dia, de 85 anos. No outro dia ele entrei em contato, ele foi lá no consulado, juntamente com meu irmão. E o passaporte dele, se ele não recebeu, ele está para receber a renovação do passaporte português dele. Tem alguma prova disso, Gilson? É só pegar lá as ligações que eu fiz para o consulado aqui, o áudio que eu mandei para a funcionária do consulado, e a entrada dele no consulado. Não estive presente em nenhum consulado, nenhuma embaixada,
nem de Portugal, nem de qualquer outro lugar, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Nessa conversa houve algum pedido de passaporte também para o Mauro Cid? Não, de jeito nenhum. Agora é público que o Cid ele tem uma cidadania portuguesa. Isso é público, porque inclusive em fevereiro saiu dizendo que na imprensa noticiou que ele recebeu a cidadania portuguesa. Fevereiro desse ano, 2025. Como é que você analisa tudo que está acontecendo, essa prisão agora? Rapaz, eu acho que a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. E aqui, ó, ninguém segura com ele, velho. Gilson, por que então vai estar falando? Que coisa, né? Que coisa de doido, mano. Que coisa de doido. Tá aí, o cara nem foi na embaixada, o cara fez a ligação. Olha só, a gente começa a ver o que realmente aconteceu. Porra, o cara fez uma ligação para ver se arrumava o passaporte pro pai e o cara vai Renovação do passaporte. Renovação. Caraca, mano. Tem gente que não acredita que tá tudo bem. Não tem nada de maluquice, né? Ô, coisa. A gente nem falou sobre os togados dizendo que apoiam a China. O que falam? Dá uma análise rapidinho dessa aí, porque a gente esqueceu dessa aí. Eu acho que foi apenas uma confissão. Foi apenas uma confissão. Todos nós já sabemos. Pessoal, há um acordo operacional. No dia da manifestação, houve reuniões de gente do judiciário, se é que existe judiciário, lá na China, estou falando da China, tá? Fazendo intercâmbio. Há uma adoração, porque o pessoal tem lado. Eles odeiam liberdade, eles odeiam tudo, eles amam essa situação de arbítrio. Eu não me surpreendi. O que eu me surpreendi é o fato de que o Mendonça e o outro não terem dito, eu não. Né? É por isso eu que esperava que o Mendonça e o Pescocinho falassem o seguinte, eu não. Nós é o cacete. E eu falo para as pessoas às vezes, né, que eu falo que eu critico os dois. Né? Mendonça tem feito um bom trabalho ultimamente, mas eu falo que eles são mudinhos. Pô. Tem que falar, por exemplo, imagina você sentado numa roda de bate-papo e todo mundo fala, todos nós aqui somos comunistas. Comunista é o cacete, nós é o caramba, vocês. Eu vou contar uma história familiar rapidinho, Fábio. Naquela conversa de churrasco da família, e nós, entre os cunhados, lá, genros, sei lá eu como é que é essas coisas na família, aí um fica sacaneando o outro. Daí teve um cara, um dos meus cunhados, chegou assim, ô corno, vê como é que tá o churrasco. Minha sogra, ainda viva, disse assim, olha, o Alfredo pode ter vários defeitos, mas corno ele jamais será, porque ele é casado com a minha filha. Cara, houve um silêncio. E a dona Valdete, oh meu Deus, não, deixa eu olhar como tá meu chinelo, não sei o quê. Isso. A dona Valdete, no meio da conversa, chegou a isso, não. Corno, não. Lula, não. Você chamar de Lula, você fica pensando, né? Já pensou o cara te chamar de Lula? A primeira impressão é, porra, me chamou de quê? Bandido, corno, vagabundo? Qual é o adjetivo? Porque o Lula, cara, o Lula é tudo que não presta. Então, se alguém te chamar de Lula, você não vai saber de que você realmente está sendo xingado. Olha, eu acho que o xingamento engloba todos eles. Engloba todo, né? É o conjunto. Qual o conjunto de xingamento? Isso que eu quero tudo. Tá bom, Fábio? Fantástico. Deus abençoe o senhor. Até semana que vem. Alguém falou que o Trump ligou pro Lula. Mentira, pessoal. O Trump nem sabe que ele Lula ligou, foi para mim. Não, eu vou dizer uma coisa. O cara ligou para mim. Era de madrugada aqui. Fábio, eu tenho um amigo meu em Missouri. O Elias Marcial. Ele tá aí no canal nosso também. Também é super gente boa. Olha só, ele liga para mim, 3 horas da manhã aqui para mim, 10 horas da noite para ele. Vou te contar, meu. O Elias Marcial é um doce de pessoa, mineirão. Acontece muito comigo também, porque eu tô 4 horas atrás, tem nem o que manda mensagem. Pô, falei, meu Deus, não dá, mano. Eu tô 4 horas atrás de vocês.
Eu não estou atrás de ninguém, nem na frente de ninguém, não. Espera aí. Pode trocar essa conversa aí. Fábio. Vamos lá, vamos manter o assistir. fundamental. A gente vai assistir lá, às 19 horas, vamos estar lá assistindo. Com certeza vou dar uma assistida também. Um abração, Fábio. Tchau, tchau. Deus abençoe Tchau, o senhor aí. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau, galera. Deus abençoe a todos. Um abraço, até a próxima.